regulamentação da psicologia. Essa sessão foi requerida por mim, deputada Érica Cocai. E eu gostaria imensamente de dizer que a psicologia é uma ciência e profissão comprometida com as lutas e as transformações sociais do país, guiada pelo compromisso de um fazer científico, ético e político. E sobre essas premissas que a psicologia completa 60 anos de regulamentação no Brasil. É uma trajetória marcada pela participação de profissionais, entidades e coletivos que constroem uma profissão que tem como marca o cuidado e a promoção da saúde e da dignidade humana, participante ativa nas políticas públicas. Sua potência faz do Brasil o país com o maior número de psicólogas e psicólogos em todo o mundo. São mais de 424 mil profissionais presentes em clínicas, nas políticas públicas da saúde, da assistência, na educação, no sistema de justiça, na segurança pública, no trânsito, nos esportes e em todos os contextos em que o cuidado à saúde é um chamado, o cuidado com o outro é um chamado. Não há nenhum movimento de defesa dos direitos, da cidadania, da dignidade e de uma humanidade que pressupõe alteridade, diversidade e afetividade, que não tenhamos o comprometimento de psicólogos e psicólogas. Por isso, a alegria grande de estar aqui conduzindo esta sessão e nós gostaríamos de convidar para compor a mesa a senhora Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega, que é conselheira presidenta do Conselho Federal de Psicologia. Era ao vivo, a partir de agora, esta sessão solene em homenagem aos 60 anos da regulamentação da psicologia no país, lei de agosto de 1962, lei 4.119. A proponente desta sessão solene é a deputada Érica Cocai, psicóloga de formação e que conduz os trabalhos nesta manhã de sexta-feira. Siga conosco, Transparência e Cidadania. Sans Magano, que é secretária-geral da Federação Nacional de Psicólogos e Psicólogas, a FENASPC. Chamo ainda a senhora Maria de Jesus Moura, que é conselheira membro da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Quando se fala no Conselho Federal de Psicologia, a gente fala em direitos humanos. E convido também para compor a mesa o senhor Arnaldo Luiz Marques dos Santos, que é superintendente dos Correios aqui do Distrito Federal de Brasília. Temos aqui nesta mesa a presença do superintendente dos Correios, porque aqui simbolicamente será lançado o selo dos Correios em homenagem aos 60 anos de regulamentação da profissão. Por isso, esta sessão contará com a obliteração, que é o carimbo que será posto pela nossa presidenta do CFP a este selo. Selo, homenagem justa a psicólogos e psicólogas de todo este imenso país, desigual e forte, chamado Brasil. E, neste momento, convido com muita alegria, a cantora Ellen Oléria, que estará em capela nos brindando com o hino nacional, ao passo que chamo todas e todos para que, na medida do possível, possam se colocar de pé para escutarmos o hino nacional na voz de Ellen Oléria. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fugidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte,
em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, dentre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. É nosso. É. Aqui está o povo sem medo de lutar. Agradecer a Ellen Oléria por ter nos brindado com a voz feminina, a voz negra, a voz que sai deste país que ainda não fez o luto das casas grandes e senzalas, mas que todos os dias enfrenta tantos desafios, enfrenta tantas políticas que carregam o cheiro mórbido da morte. Aqui é o útero vivo, do contrário do que nós estamos vivenciando. É o útero que pulsa vida, vida. Esta é a função desta sessão solene. E gostaria de convidar todas e todos para que nesse momento possamos assistir a um vídeo institucional. Uma ciência e profissão em constante movimento, comprometida com os desafios e as transformações sociais do país. Embora regulamentada há apenas 60 anos, a psicologia é identificada desde tempos mais longínquos. Quando começam a surgir instituições como escola, indústria e o próprio Estado, a psicologia encontra terreno fértil para se desenvolver. Primeiro, em uma psicologia vinculada a processos educacionais, com foco no controle e na disciplina do corpo infantil.
logo depois, com os primeiros asilos e manicômios do país. Por volta dos anos 1950, no contexto da industrialização brasileira, a psicologia se torna instrumento especialmente utilizado para recrutar e treinar forças de trabalho para a então crescente indústria e as repartições públicas que surgem no país. A psicologia dessa época tem como olhar a produção de um sujeito socialmente adaptado, moralizado, consciente de seus deveres e afetivamente regrado. No país, o ritmo é de transformação da identidade nacional e a psicologia está presente na construção dessas novas configurações. É uma profissão que já existe de fato, mas não de direito. É sob essa influência que nasce o projeto de lei que viria a regulamentar a profissão de psicólogo no Brasil. A legislação aprovada em 1962 fixa normas para a atuação profissional e um currículo mínimo para a formação. Agora emancipada como ciência e profissão, a psicologia sofreu os impactos do golpe civil-militar, que em 1964 instalou o regime repressivo no Brasil. A violência do Estado, o silenciamento, as práticas de tortura e de desaparecimento forçado instauram o terror no país. Fora dos gabinetes da ditadura, a sociedade pede liberdades democráticas, direitos humanos e anistia. Psicólogas e psicólogos se engajam nessas lutas. E em 1971, é criado o Conselho Federal de Psicologia e o chamado Sistema Conselhos, um marco fundamental para a organização e a estruturação da profissão no Brasil. No país, começam as discussões em torno da redemocratização, da abertura política e de uma nova Constituição Federal. Surgem também movimentos de resistência a ações e leituras tecnicistas da psicologia, que começa a questionar seu papel social. O debate está nas universidades, nas associações científicas e nos conselhos profissionais. Toda essa ebulição acontece simultaneamente a criação do Sistema Único de Saúde e da Rede Substitutiva de Saúde Mental, com a extinção progressiva dos manicômios. É um período de amadurecimento da categoria, não só pelo seu crescente nível de organização, mas principalmente pela busca de novas formas de atuação profissional, com um olhar especial para os historicamente marginalizados. A psicologia repensa seus fundamentos sob os aspectos científico e técnico, com um papel cada vez mais relevante nas políticas públicas. Um movimento que se fortalece ainda mais com a chegada da psicologia no Sistema Único de Assistência Social. O SUAS e o SUS passam a constituir um dos principais espaços de atuação de psicólogas e psicólogos. E temas importantes, como a luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica e a dignidade humana, vão para o centro desse cuidado. A psicologia avança em novas áreas do conhecimento e de atuação e se consolida como espaço de produção intelectual, científica, institucional e profissional. Novas especialidades ampliam o espaço de intervenção da profissão. É uma psicologia conectada às demandas e necessidades da população. A psicologia não está apenas nas clínicas, mas também nas escolas, na assistência social, na justiça, na segurança pública, no trânsito, no trabalho, nos esportes e em todos os locais nos quais o cuidado é um chamado. Desde os desastres socioambientais até as graves crises sanitárias. Sua potência faz do Brasil o país com o maior número de psicólogas e psicólogas no mundo. E é cada vez mais presente em espaços de diálogo, de participação política e de mobilização social, agente ativa das transformações sociais do país. É participativa em seu fazer social, porque muitas são as dívidas da história e do Estado brasileiro com a nossa gente. Uma ciência e profissão que olha para o passado e seus legados e que projeta e constrói um futuro de compromisso ético, social e político.
Passo, neste momento, a fazer a leitura do discurso do presidente desta casa, dirigido a esta sessão solene. O senhor presidente pronuncia o seguinte discurso. Senhoras e senhores, quero, antes de mais nada, registrar a oportunidade da iniciativa da nobre deputada Érica Cocai, autora do requerimento que nos permite realizar hoje esta sessão em homenagem aos psicólogos brasileiros por ocasião dos 60 anos de regulamentação da profissão. Embora desde o início do século passado a psicologia já fosse ministrada como disciplina nos cursos de medicina, educação, filosofia e ciências sociais, só em 1962, com a promulgação da Lei 4.119 e do parecer 403, o exercício da profissão foi regulamentado e estabeleceram-se o currículo mínimo e a duração do curso de psicologia. Nas 6 décadas transcorridas desde então, o ensino e a prática da profissão ganharam prestígio e ampliou-se consideravelmente o número de psicólogos em atuação no país. Hoje, existem mais de 100 de cursos ministrados no Brasil inteiro e cerca de 400 mil profissionais registrados nos conselhos da categoria. Nós, parlamentares, estamos atentos a esta realidade e temos apresentado diversas proposições com a finalidade de legislar sobre o assunto. Em novembro de 2019, o Congresso Nacional derrubou o veto integral do presidente da República à proposta que garantia atendimento por profissionais de psicologia e serviço social aos alunos das escolas públicas do ensino médio e fundamental. Com a derrubada do veto, passou a valer o texto do projeto de lei apresentado pelo ex-deputado José Carlos Elias. Consideramos essa uma proposta da maior importância, pois dar acesso aos estudantes das escolas públicas ao entendimento que, comprovadamente, melhora o processo de aprendizagem e as relações entre alunos, professores e a comunidade escolar. A nova lei vai ao encontro de uma tendência de democratização da prática da psicologia. Atualmente é grande o número desses profissionais que atuam nos serviços públicos de saúde e de assistência social, o que representa um apoio valioso à parcela da população em situação de vulnerabilidade, como adolescentes infratores, mulheres vítimas de violências, idosos, pessoas com deficiência, usuários de drogas e pessoas em situação de rua. Além disso, há 3 proposições em tramitação nesta casa que interessam diretamente à categoria. Os projetos de lei do piso salarial, da fixação da jornada de trabalho da categoria em 30 horas semanais, e ainda uma proposta para atualizar a lei que regulamenta a profissão. O Conselho Federal de Psicologia também tem acompanhado as mudanças na realidade da prática profissional. E em 2018, publicou uma resolução que atualizava a regulamentação dos atendimentos realizados por meios tecnológicos de comunicação à distância. O Conselho da categoria antecipou-se, assim, a algo que foi extremamente difundido durante a pandemia da Covid-19. O isolamento social ocorrido então e o intenso sofrimento causado pelo luto vivido por centenas de milhares de famílias fizeram com que os atendimentos psicológicos se tornassem mais necessários do que nunca. Para muitos pacientes, o profissional acessado à distância representou um verdadeiro alento em tempos de dor psíquica sem precedentes. Senhoras e senhores, se há 60 anos, quando a profissão foi regulamentada, essa ainda era uma prática voltada para uns poucos, hoje psicólogos e psicólogas desenvolvem trabalho comprometido e solidário com todas as lutas e iniciativas da sociedade na defesa e na promoção dos direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras. Quero, pois, em nome da Câmara Federal, saudar todos os psicólogos em atuação no país, com o reconhecimento da importância do seu esforço para que os brasileiros e brasileiras tenham uma vida não apenas digna, mas também feliz e realizada. Obrigado. É o que diz o presidente desta casa, senhor Arthur Lira. Eu gostaria, antes de passar para que as pessoas que compõem a mesa possam fazer uso da palavra, para o registro de algumas presenças que muito nos honram.
a Robenilson Moura Barreto, secretária da região norte do CFP, Marisa Helena Alves, secretária região centro-oeste, Losilei Alves Pinheiro, suplente, Rodrigo Acioli Moura, Alessandra Santos de Almeida, Célia Zenaide da Silva. São todos e todas os CFP. Dos CRPs, nós temos Distrito Federal, nossa presidenta, Tessa Guimarães, temos também Carolina Saraiva e Rafael Gonçalves. CRP2, Pernambuco, Alda Roberta Lemos Campos. CRP3, Bahia, Ezevaldo Aquino dos Santos. De Minas Gerais, Reinaldo da Silva Júnior, Paula Liz Cury e Lourdes Aparecida Machado. Do Rio de Janeiro, Mônica Valéria Afonso Sampaio. De São Paulo, Ivani Francisco de Oliveira. Do Rio Grande do Sul, Ana Luísa de Souza Castro e Miriam Cristiane Alves. Do Paraná, Graziele Martins Feitosa. CRP9, Goiás, Wadson Arantes Gama. CRP10, Pará, Amapá, Carla Isadora Barbosa Canto. CRP11, do Ceará, Nájila Natasha Lopes Evangelista. CRP12, de Santa Catarina, Adriana Zurran e Janaína Henrique. CRP13, Paraíba, Silvana Barbosa Mendes Lacerda. CRP14, Mato Grosso do Sul. E CRP15, Alagoas, Zaira Rafaela Lira Mendonça. CRP16, Espírito Santo, Maria Carolina Fonseca Barbosa Roseiro. CRP17, Rio Grande do Norte, Ana Andréa Barbosa Malques e Robério Nunes Maia. CRP18, Mato Grosso, Gabriel, CRP19, Sergipe, Naudson Melo Santos. CRP20, Amazonas Roraima, Ousane Gonçalves dos Santos. CRP21, Piauí, Juliana Barbosa Dias Maia. CRP22, do Maranhão, Rosana Mendes Elleres de Figueiredo. CRP23, Tocantins, Tasso de Oliveira Soares. CRP24, Rondônia Acre, Cleibson André Nunes Torres, Luciana de Carvalho Rocha e Vinícius Gomes da Silva. É uma alegria imensa que esta casa possa abrigar tantos representantes de tantos conselhos regionais de psicologia, que ali estabelece o projeto político-ético de atuação dos nossos profissionais, e que tem feito o embate cotidiano contra todas as tentativas de retrocesso ao que esse país conquistou, e conquistou sempre com muita dor, mas também com muita fé, com muita esperança e com muita luta. Conquistou uma reforma psiquiátrica, e essa reforma psiquiátrica, ela sai da negação dos holocaustos brasileiros que nunca foram reconhecidos enquanto tal e precisam ser reconhecidos. Nós queremos construir nesta casa a Comissão da Memória, da Verdade e da Justiça, para que nós identifiquemos os holocaustos chamados manicômios nesse país, para que nunca mais retornem, nem de forma nítida, nem de forma sutil. Esse país não suporta os manicômios. O cuidar só pode ser em liberdade. O cuidar não existe com o nível de autoritarismo e de negação da condição de sujeito, porque aí não é cuidar, é controle. E os nossos corpos não podem mais admitir as marcas dos açoites literais e metafóricos. Os nossos corpos, se tem que admitir alguma marca, que sejam as tatuagens, que, como diz a canção, nos dá coragem de seguir viagem quando a noite vem. Por isso, diria eu, que nós estamos vivenciando tantos retrocessos, tantas tentativas de retrocesso no que esse país conquistou. Mas nós seguimos em luta. Seguimos em luta para dizer que nada do que é humano me é estranho, mas tudo do que desrespeitar a nossa humanidade, tudo que desrespeitar esta humanidade que se expressa na diversidade, na afetividade, enfim, terá o nosso estranhamento e terá o nosso enfrentamento. Por isso, como parlamentar,
eu faço aqui uma expressão de gratidão a toda a luta do CFP e de todos os conselhos, que estão todos os dias lutando para que nós possamos viver plenamente uma humanidade que não pode estar sobre os escombros de uma sociedade com tantas desigualdades e discriminações. Por isso, alegria imensa neste dia estar recebendo tantas representantes dos diversos conselhos regionais de psicologia e estar aqui compondo esta mesa que nós escutaremos as suas mensagens, começando com a senhora Maria de Jesus Moura, que é conselheira, membro da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Bom dia a todas e todos presentes. Inicialmente, eu quero saudar, chamando a nossa ancestralidade, que nos traz até aqui, e, no segundo momento, saudar todas as pessoas, em nome da deputada Érica Cocai, e a nossa presidenta do Conselho Federal de Psicologia, Ana Sandra. Bom, hoje eu estou aqui de forma bastante emocionada, mas representando todas as pessoas que fizeram parte das comissões de direitos humanos do Sistema Conselho de Psicologia. Essa categoria vem contribuindo para uma transformação importante da nossa prática e da nossa ciência. A Comissão de Direitos Humanos foi criada em 7 de agosto de 1997, ou seja, esse ano completa 25 anos. E a primeira composição da comissão foi muito importante para dar o tom, o caminho e o direcionamento daquilo que seguimos até o momento. Tivemos a Cecília Coimbra como a primeira coordenadora desse primeiro coletivo da Comissão de Direitos Humanos, mas tivemos um coletivo também bastante importante junto com ela, com Leôncio Camino, Eliane Conde, Marcos Vinícius Matraga, presente. Em seguida, em 1998, foram criadas as comissões de direitos humanos dos regionais. Então, essa comissão inicial adquiriu ou assumiu uma tarefa muito difícil, muito dura e muito importante. Uma tarefa que necessitava romper com uma realidade que até 1997, ou então, a categoria dizia: qual a relação? O que é que tem a ver a psicologia com os direitos humanos? E a tarefa era transformar isso. Essas comissões assumiram, junto com a ponta, com a categoria, com os psicólogos e psicólogas, a defesa dos direitos humanos como um desafio permanente para a prática, o ensino, a pesquisa dos psicólogos e psicólogas. Essa ampliação para os regionais determinou que era uma comissão que veio para ficar e que, por isso, se torna ou passou a se tornar uma comissão permanente para todo o sistema conselhos. Hoje, existem comissões de direitos humanos em todos os regionais. Quais os objetivos assumidos por essa proposta, né, da Comissão de Direitos Humanos? Incentivar a reflexão e o debate sobre os direitos humanos inerentes à formação e à prática profissional e à pesquisa em psicologia.
estudar múltiplos processos de exclusão enquanto fonte de produção de sofrimento mental, evidenciando não apenas seu modo de produção socioeconômico, como também os efeitos psicológicos que constituem sua vertente objetiva. Intervir em situações concretas que existem, onde existam violações dos direitos humanos e que estejam produzindo sofrimento mental. Participar ativamente das lutas pela garantia dos direitos humanos na sociedade brasileira. Apoiar e prestar solidariedade aos movimentos sociais internacionais de direitos humanos, nacionais e internacionais. Intervir em situações em que ações do Estado ou setores sociais específicos produzam algum tipo de sofrimento mental. E buscar soluções para a omissão de ações do Estado, especialmente relativas ao sofrimento psíquico de pessoas excluídas. Para atingir esses objetivos, ao longo desses 25 anos, foram realizados muitos encontros das comissões nacionais, as comissões que representavam o sistema conselho. Foram realizados a cada gestão seminários de psicologia e direitos humanos. Mais recentemente, criado um boletim de direitos humanos, que foi criado agora em 2021. E ao longo de todos esses 25 anos, várias campanhas foram realizadas com o objetivo de dialogar com a categoria e com a sociedade sobre temas difíceis, duros, dolorosos e extremamente importantes, tais como a privação de liberdade, a redução da maioridade penal, educação inclusiva, a adoção como um direito para todos e todas, o não ao eletrochoque, o combate à tortura, nomeando diversas formas de opressão, tais como a opressão contra a mulher, o idoso, a idosa, a criança, gays, lésbicas, travestis, transexuais, indígenas, pessoas negras e tantas outras referências vulneráveis na nossa sociedade, ou vulnerabilizadas na nossa sociedade. Também teve como tema nenhuma forma de violência vale a pena e preconceito racial e, mais recente, que está em curso, a campanha sobre o racismo, que fala: o racismo é coisa da minha cabeça ou da sua? A tarefa não é fácil. Trazer esse diálogo tanto para a categoria como para a sociedade, que resiste muitas vezes em se aproximar e assumir as nossas vulnerabilidades diante desses temas. E que para a transformação é preciso entrar em contato, é preciso se afetar, é preciso fazer alguma coisa para mudar. Esse é um compromisso ético da profissão, esse é um compromisso ético da psicologia. É uma honra fazer parte desses 60 anos, contribuindo na defesa, como diz a nossa presidente sempre, intransigente dos direitos humanos, e cada vez mais trazer uma categoria para responder: sim, a psicologia tem tudo a ver com direitos humanos. Enfim, a Comissão de Direitos Humanos do Sistema Conselho de Psicologia é, sem dúvida, um grande avanço da psicologia brasileira nesses 60 anos. E eu finalizo trazendo 2 pensamentos. O primeiro de Martin Luther King, que diz: a injustiça em qualquer lugar é ameaça à justiça por toda parte. E de Hannah Arendt, que diz: a essência dos direitos humanos é direito a ter direito. Obrigada. Gostaria de agradecer a belíssima fala da Maria de Jesus e anunciar as presenças, agradecendo
da Coordenação Nacional de Estudantes de Psicologia, do Jonas Marsaro, do Felipe Degani Carneiro, vice-presidente da Sociedade Brasileira de História da Psicologia, do Leonardo de Oliveira Barros, primeiro secretário da Associação Brasileira de Orientação Profissional, do Frederico Alves Costa, presidente da Associação Brasileira de Psicologia Política, do Antônio Alexandre Lório Ferreira, presidente da Associação Brasileira de Ensino em Psicologia, como também da Ângela Celico, da Cláudia Giacomoni, presidente da Associação Brasileira de Psicologia Positiva, da Daiane Rose Cunha, presidente da Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho, também agradecer a presença do Felipe Lisboa Linhares, que é secretário de Estado de Educação do Pará, da Coordenadoria Estadual de Educação Especial da SEDUC, que aqui representa a secretária de Educação, Eliette Braga. Elaine Pelais, que é do Conselho Federal de Serviço Social, do Cefes, conselheira, do Sérgio Eduardo Silva de Oliveira, do IBAP, que é professor da UNB, Rogério Giannini, CFP e membro do Conselho Nacional de Direitos Humanos, uma alegria tê-lo aqui, ex-presidente do CFP e atual conselheiro do Conselho Nacional de Direitos Humanos, da deputada da Assembleia Legislativa de Roraima, Ione Pedroso, do Alexandra Moreski, da presidente da Comissão de Direitos à Saúde, da Graziela Poliana Carvalho, secretária de Saúde do DF, da Secretaria de Saúde DF, coordenadora de atenção secundária e integração de serviços. Agradecer muito também a presença da Maila Rezende em verdade da Zilamar Costa, do Fórum dos Conselhos Federais da área da saúde, do Carlos Alberto Eilert, que é conselheiro segundo vice-presidente do Conselho Federal de Educação Física. Também agradecer à professora Isabela Machado da Silva, coordenadora na Universidade de Brasília, a Meg Gomes Martins de Ávila, coordenadora do Centro Universitário Mauá de Brasília, Mauá. Agradecer a Carolina Brum Faria, coordenadora do curso de Psicologia da Uniceplac. Ainda, Márcia Regina Molinardi, presidente da Associação Brasileira de Psicologia da Aviação. A Edna Ferreira Lopes, presidente da Federação Latino-Americana da Análise Bioenergética. Rodrigo de Vasconcelos Pieri, presidente da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. E o Delberto Vieira Martins, da Associação Brasileira de Psicologia Social, presidente. A Emília Aparecida Calixto Afrange, presidenta da Associação Brasileira de Psicoterapia. Juliana Guimarães, diretora da Associação Brasileira de Psicologia do Tráfego, em verdade, Psicologia do Tráfego, da Fernanda que está aqui conosco. Juliana, é um prazer tê-la aqui. E eu vou repetir, diretora da Associação Brasileira de Psicologia do Tráfego. Ricardo Silva dos Santos Durães, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Psicologia da Saúde. Gardênia Abade, da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. Da Ana Cristina Dias, Associação Brasileira de Psicologia do Desenvolvimento. E da Betina Cuevas Ulapsi. E ainda, representando o CRP 14, Mato Grosso do Sul, a Marilena Kovaski. Uma alegria ter todas e todos aqui nesta sessão solene. E passo então a palavra para a senhora Fernanda Lu Sanz Magano, que é secretária-geral da Federação Nacional dos Psicólogos, FENAPSI. Primeiro, todo cuidado para a gente
não cair, né? Fui devagarzinho. Dizer que é um prazer estar aqui nesses 60 anos da psicologia, que é um momento de resistência e luta. Dizer que falo pela FENAPSE, porque nossa presidenta, Vânia Machado, está na eleição do Conselho Nacional de Assistência Social, que calhou de ser no mesmo dia. E, como era uma tarefa importante para a psicologia, ela está lá, inclusive, na tarefa de eleger o CFP como conselheiro. Dizer que os dados foram apresentados aqui, né? A trajetória dos 60 anos aparece no vídeo e traz os elementos do amadurecimento e da inserção da psicologia, né? Então tem lá o registro histórico quase trágico da inserção nos manicômios, e hoje lutamos contra os manicômios. Marcar que os avanços da psicologia foram acontecendo na relação com a sociedade e também num processo de cuidado da população brasileira e também da democratização do sistema conselhos. E o desenho dessa democratização vai aparecendo nas ações que vão acontecendo de aproximação com a categoria. Então, para além de regular a profissão, de fazer as funções cartoriais, se constroem debates sobre a política da psicologia e a aproximação com as várias entidades citadas aqui por Érica, né, que formam o FEMPB, o Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, que a gente tanto se orgulha, e que a FENAPSE faz parte dele. E por que nos orgulhamos? Porque apenas nas categorias da saúde, todas as 14 categorias regulamentadas, e que hoje algumas delas se fazem presente aqui, a gente agradece a presença também. E nas categorias de assistência social, nada se assemelha a esse fórum, que se reúne regularmente para discutir as políticas relacionadas à psicologia, numa melhor inserção da psicologia como ciência e profissão, mas no diálogo social, no compromisso social. E a FENAPSE, a Federação Nacional dos Psicólogos, tem feito a sua trajetória no mundo do trabalho, na organização sindical e na luta que é se estabelecer a organização sindical hoje no país em que vivemos, de tantos desmontes, de tantas reformas, de tantas deformas, por melhor dizer, né, e que precisamos derrubá-las. A trabalhista, a da Previdência, modificar esse estado de coisas para garantir comida no prato do brasileiro, possibilidade de inserção profissional a todo e toda trabalhadora, a luta contra a uberização, que hoje a nossa profissão padece sobre essa égide também, e demarcar que muitos anos virão ainda, e esses anos virão nessa perspectiva de congraçamento que estamos hoje fazendo aqui, né? Esse trabalho bonito que vem sendo feito pelo Conselho Federal de Psicologia, essa perspectiva da autarquia que dialoga com todos os entes relacionados a ela, constrói os seus regionais e seu diálogo frequente com a sociedade. E nesse diálogo com a sociedade, eu tenho a tarefa aqui também de fazer a representação de vários espaços que a gente está, né? Então, o Fórum Nacional dos Trabalhadores da Assistência Social mandou registrar uma saudação e parabéns ao Conselho Federal de Psicologia e à Ciência e Profissão Psicologia pelos 60 anos. O FENTAS, o Fórum de Trabalhadores Nacionais da área da saúde, mandou um abraço fraterno e o reconhecimento da importância da psicologia na construção do fórum, e o nosso presidente do Conselho Nacional de Saúde, que não pôde estar aqui, Fernando Pigato, que mandou um abraço fraterno, carinhoso e demarcando o quanto a psicologia tem construído
junto da mesa diretora na minha pessoa e junto da conselheira Marisa Helena na coordenação da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental. Tem feito esforços para enfrentar esse estado de coisas, esse Ministério da Saúde que não quer que a conferência aconteça, estamos lutando por recursos financeiros para a 5ª Conferência acontecer. E o símbolo da conferência é o beija-flor, inspirado na retórica de um usuário muito conhecido de todos nós, que dizia que os pacientes psiquiátricos são como os pássaros, ficam a 2 metros do céu. Então, do chão, que a gente possa estar nesse céu e nessa construção que é poética, que é coletiva, pelo cuidado em liberdade, pela diversidade na sociedade e nos sistemas conselhos, que demarca agora nesse tem que fazer. A psicologia negra tem que demarcar as ações em que a gente inclua todos e supere toda a ordem de preconceitos. Então, é essa psicologia que a gente defende, é essa psicologia que a gente comemora e seguirá na luta cotidiana, por mais espaço de trabalho, por condições de trabalho, na luta pela jornada máxima de 30 horas e também inspirado agora na recente vitória da enfermagem, na luta por piso salarial. Então, que a gente possa aproveitar o dia de hoje, de festa, mas sempre tendo um olhar de que há muito para lutar ainda, né? Que a peleia não terminou e que a gente vai para e passo, segurando nas mãos uns dos outros e nesse conceito da liberdade, do cuidado em diversidade, fazendo as ações de inclusão. Então, muito grata por estar aqui, que também tem o recorte de gênero, já que mais de 90% da categoria é feminina. Então, vivam as mulheres e muito obrigada, Ana Sandra, por seu mandato tão bom que agora esse ano se encerra. E Rogério Giannini, minha saudação e meu carinho por toda a construção que semeou esse mandato que hoje atua, por toda a sua ação valorosa e dedicada. Temos aqui vidas dedicadas à psicologia, pela uma sociedade, pela uma população que possa ser reconhecida na sua alteridade, na sua diversidade e na sua subjetividade. Obrigada. Agradecer a Fernanda, que tem contribuído com tantas discussões, discussão das 30 horas, a discussão do piso e tantas outras discussões fundamentais que estão aqui nesta casa e que precisam caminhar em respeito aos profissionais de psicologia. Dizer que as subjetividades, elas estão muito ameaçadas, eu diria, né? Ameaçadas. Acho que tem um dilema meio ontológico do ser ou não ser, porque há uma captura muito intensa dos instrumentos de mercado, dos corpos, dos sagrados, dos desejos. Então, portanto, a liberdade de ser, ela é extremamente transformadora. Liberdade de ser como a liberdade de amar, particularmente em um momento em que muitos nos querem coisa. Muitos querem que nos transformemos em objetos. Eu gostaria de anunciar a presença também da Ana Lourdes Chiavinato, que é da Abrasme e diretora Centro-Oeste da Abrasme. É um prazer tê-la aqui. E passar a palavra ao senhor Antônio Vigílio Bittencourt Bastos, que é secretário executivo do Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira. Bom dia a todos, a todas. Que minhas primeiras palavras sejam para agradecer a nossa colega e deputada Érica Cocai, e em nome dela, essa Casa do Povo, pela acolhida ao povo da psicologia. É para nós motivo de imensa alegria estar aqui compartilhando esse momento histórico que marca o reconhecimento
desta casa e do Estado brasileiro, do papel que poderíamos vir a desempenhar na sociedade, trabalhando com todo o potencial que o nosso campo científico nos capacita a fazê-lo. De 1962 até hoje, a psicologia, ciência e profissão não pararam de crescer, desenvolver e aprofundar o seu compromisso com os grandes desafios de uma sociedade complexa, imersa em problemas estruturais históricos que nos constituíram como uma das sociedades mais desiguais do mundo. Dados do ano passado nos indicam a existência de quase 1.000 cursos de graduação em psicologia. Formamos aproximadamente 40 mil novos profissionais a cada ano. Chegamos aí a 420 mil profissionais inscritos no Sistema Conselho, o que mostra a pujança da nossa comunidade profissional e também da nossa comunidade científica. Então, temos um contingente, uma força de trabalho muito grande e que está disposta e que tem se comprometido cada vez mais em transformar o seu trabalho em um instrumento de transformação da nossa realidade tão difícil. E fazemos isso nos mais diversos espaços aonde somos chamados e aonde problemas demandam a nossa atenção e o nosso cuidado, né? Nas escolas, nas organizações, no mundo do trabalho, no esporte. Nós tivemos aí um vídeo que mostrou isso também. Mas aqui, como representante do Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia, o FEPB, eu queria destacar que nesses 60 anos, quão expressivo foi o nosso crescimento enquanto campo científico, não? E o quanto esse crescimento tem sido fundamental para oferecer bases para as nossas reflexões, para os nossos trabalhos, para as nossas intervenções. Hoje, somos mais de 100 programas de pós-graduação no país, mais de 160 cursos de mestrado e doutorado, cobrindo quase todas as sub-áreas da psicologia e espalhados por quase todos os estados brasileiros. Poucos estados hoje não oferecem as pessoas que querem oportunidade de se qualificar como mestres ou doutores na psicologia. Isso nos coloca no papel de liderança na América Latina e temos assumido o compromisso de ser instrumentos de apoio e ajuda ao desenvolvimento da psicologia, não só no Brasil, né, mas também na América Latina, nos países da África e nos países de língua portuguesa. Né? E o importante é que esse crescimento, que eu traduzi aqui em poucos números, ele traz uma marca, uma característica muito fundamental. A nossa ciência também se desenvolveu cada vez mais com um compromisso de estudar, de discutir, de debater, de encontrar estratégias para lidar com os problemas que emergem desse país complexo, com imensas dívidas históricas para com o seu povo. Me arrisco a dizer que hoje a ciência psicológica aqui produzida, na sua imensa diversidade, tem essa marca. Está sintonizada com esses grandes desafios, né, que nós herdamos de séculos de um Estado efetivamente que reflete essa estrutura tão desigual ao que me referi no início. Então, ao ver esse crescimento e essa força, eu não posso deixar de reafirmar o quanto estamos nos sentindo ameaçados com um quadro de crise que se abate sobre o fomento à ciência e tecnologia no país nos últimos anos. Estamos na iminência, se isso não for revertido a curto prazo, de perdermos décadas de investimento do Estado na formação, qualificação e expansão da ciência e tecnologia, hoje reconhecidamente condição básica para a nossa soberania nacional e para o nosso posicionamento no cenário mundial, condizente com o nosso porte de grande nação que todos nós almejamos ser. Mas para além da crise de financiamento que tanto nos espanta, é também para nós extremamente ameaçador a forma como enfrentamos, e o Estado brasileiro enfrentou esse difícil período do qual ainda não nos livramos, que é a crise pandêmica. Né? Então, essa postura negacionista que guiou as ações do Estado constituiu uma verdadeira violência de Estado, pois desacreditou dos pressupostos científicos básicos e, com isso, deixou de evitar mortes, interrompeu projetos de vida, enlutou famílias inteiras,
e deixou sequelas psíquicas com as quais teremos que lidar por muito e muito tempo ainda. Por fim, pensando nessa grande nação que todos nós sonhamos ter e ser um dia, gostaria de reafirmar o nosso compromisso como profissão e como ciência inabalável, né, de docentes, pesquisadores e profissionais da psicologia em defesa da democracia, né, condição básica para que esse complexo e tenso processo de construir um país mais igual, mais justo, menos preconceituoso, mais acolhedor das diferenças e da diversidade humana, possa vir um dia a concretizar o seu dever histórico. Muito obrigado a todos vocês pela presença, muito obrigado à nossa colega Érica por essa oportunidade. Bom dia e salve a psicologia brasileira. Salve a psicologia brasileira. Eu gostaria de registrar que nós recebemos mensagens de vários parlamentares em apoio a esta homenagem, homenageando os 60 anos de regulamentação da profissão. Dentre eles, o deputado Alexandre Padilha, deputada Maria do Rosário, deputada Samia Bonfim, deputada Lídice da Mata, deputado Henrique Fontana, e nós que encaminharam vídeos para esta solenidade que nós vamos entregar para a presidenta do Conselho Federal de Psicologia, para que possa publicizar para todas e todos. E, neste momento, eu gostaria de chamar o senhor Arnaldo Luiz Marques dos Santos. Nós vamos fazer o lançamento do selo personalizado e do carimbo comemorativo dos 60 anos da regulamentação da psicologia do Brasil. E aqui chamo o representante dos Correios e a representante, a nossa presidenta do Conselho Federal de Psicologia, para que possam lançar este selo. E também o carimbo comemorativo, em homenagem aos 60 anos. Então, portanto, eu me reporto ao senhor Arnaldo, aqui representando os Correios, como na condição de superintendente da empresa aqui no Distrito Federal, para que ele possa conduzir a primeira obliteração. Obliteração pelas mãos da nossa presidenta. É o carimbo do selo. Agradecendo muito este ato conduzido pelo senhor Arnaldo Luiz Marques, agradecendo a sua presença aqui representando os Correios, eu passo a palavra para a senhora Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega, que é conselheira presidenta do Conselho Federal de Psicologia. Assim. Bom dia a todas, a todos. Eu gostaria de iniciar essa minha fala saudando, saudar todas as minhas colegas de profissão aqui presentes, todas as pessoas, as psicólogas, psicólogos que nos acompanham por nossas redes sociais. Cumprimento as representantes dos conselhos regionais de psicologia, todos os representantes dos conselhos regionais, parceiros fundamentais nesses anos de caminhada, a minha saudação mais calorosa. Saúdo também os parceiros das entidades nacional da psicologia brasileira, o FEMPB, Fórum de grande potência impulsionadora da psicologia brasileira.
dos sindicatos das psicólogas, aqui na pessoa da minha amiga Fernanda, dos conselhos profissionais de profissões regulamentadas. Saúdo a todos os servidores do CFP, muitos dos quais aqui presentes junto conosco, a todos os estudantes de psicologia que se fazem presentes, os que nos acompanham de casa. Saúdo e agradeço profundamente a cantora Ellen Oléria, Memei da Quebrada, o meu muito obrigada por terem aceito o nosso convite de estarem aqui no dia de hoje, tornando ainda mais significativa essa cerimônia. Também saúdo aos que, de algum modo, representam a categoria das psicólogas nesta mesa. Parceiro Antônio Virgílio Bastos, representante do FEMPB, a Fernanda, representante da Federação Nacional dos Psicólogos, a FENAPSE, a minha querida Maria de Jesus Moura, integrante da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, o senhor Arnaldo Luiz Marques dos Santos, superintendente dos Correios de Brasília, na pessoa da deputada Érica Cocai, nossa cara colega, saúdo os parlamentares dessa Casa Legislativa e uma saudação especial aos conselheiros que compõem o 18º plenário do Conselho Federal de Psicologia, sem os quais essa gestão não seria absolutamente possível. Muito obrigada. A todos vocês, então, meu muito obrigada por fazerem parte do esforço de tornar a psicologia uma ciência, uma profissão comprometida com a ética, com a democracia, com os direitos humanos. Falemos agora da grande homenageada desse dia, e já em breve sexagenária, a nossa psicologia. E falar da psicologia desta mesa me traz uma imensa satisfação, porque foi precisamente aqui que a psicologia foi pleiteada, discutida e nasceu como profissão regulamentada em 1962. Foi também nesta casa que o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia foram pensados e depois criados em 1971. E não poderia deixar de pensar também em outras vitórias imensas para o povo brasileiro que passaram por aqui, deste exato plenário. Ulisses Guimarães, ressoando a voz popular, promulgou a Constituição Cidadã em 1988. Essa Casa de Lei também participou dos Estatutos da Criança e do Adolescente, dos refugiados, do idoso, do desarmamento, da promoção da igualdade racial, da juventude, da pessoa com deficiência. Essa casa ajudou a oferecer o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Cada um desses direitos foram conquistados após anos de esforços conjuntos, arduamente galgados como projeto maior de uma sociedade democrática, mesmo que nos últimos anos eles tenham sido aberta e deliberadamente menosprezados e destruídos. Cada um dos direitos foram, são e serão defendidos pela psicologia brasileira e tiveram, cada qual a seu modo, a participação comprometida das psicólogas. E é também, mais uma vez, para essa casa que a categoria profissional de psicólogos se volta para pleitear condições mais dignas de trabalho. Nesse sentido, o CFP, juntamente com a FENAPSE e outras entidades da psicologia aqui presentes, pede à Câmara dos Deputados reconhecimento da contribuição das psicólogas em um mundo tão adoecido, cheio de tantos ódios, preconceitos, intolerâncias e retrocessos, em um país cujas desigualdades estruturais se agravaram com a maior
atrocidade durante a pandemia da Covid-19. A contribuição profissional da psicóloga no campo da saúde, educação, trabalho, esporte, tráfego, justiça, segurança pública, assistência social, avaliação psicológica, não constitui apenas um paliativo dispensável, um acessório opcional para a qualificação das políticas públicas e para a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Na realidade, a psicologia é indispensável para a reestruturação do Brasil, para um recomeço necessário para o nosso povo, para uma profilaxia contundente contra o agravamento das condições de saúde mental. Eu queria, nesse momento, pausar um pouco o meu discurso e pedir licença a esse plenário para que a gente possa fazer uma homenagem e também um agradecimento às parlamentares parceiras da psicologia, sobretudo a Érica Cocai, por nos ajudar tanto em projetos de leis como os das 30 horas, como do piso salarial justo para as psicólogas, uma categoria profissional que oferece tanto à sociedade, precisa, igualmente, ter condições de trabalho respeitosas. Vou continuar, esperem só mais um pouquinho. Vou ver se eu consigo. Permitam-me, então, agora falar um pouco da psicologia em si. É verdade que eu estou aqui hoje representando o Conselho Federal de Psicologia, que tem uma função autárquica bem específica, limitada por muitas regras, leis e mesmo poderes estatais para assegurar aos brasileiros serviços psicológicos alicerçados na ética profissional e em pressupostos científicos robustos. Representar o Conselho Federal é algo muito importante. Desde a hora que eu entrei nessa casa, que eu não consigo parar de me emocionar. Mas, mesmo que juntamente com o meu plenário, trabalhe arduamente para defender a psicologia como ciência e profissão, para mim, ela está muito longe de se restringir a isso. E eu explico. Creio que toda psicóloga sabe que para ser uma profissional de excelência, não basta aprender um conjunto tecnocrático de conhecimentos e procedimentos, adotar explicações únicas aos fenômenos que vemos nas muitas áreas em que a psicologia se insere, assumir protocolos que tenham pretensões universais. Há habilidades pessoais a serem desenvolvidas no exercício da nossa profissão que ultrapassa a compreensão científica. Nesse sentido, a psicologia demanda um aprendizado que imbrica a própria humanidade da psicóloga. Enquanto eu refletia sobre o que poderia dizer a vocês nesse dia, pensei que o próprio tom comemorativo dessa homenagem me permitiria dividir uma associação muito íntima e particular que faço com a psicologia, e quero compartilhar. Não reduzo nossa profissão ao mero instrumento laboral, como se a psicologia pudesse ser compartimentalizada em um setor à parte da minha vida, como um computador que, de repente, a gente desliga quando finaliza o serviço. Na realidade, associo a psicologia a uma pessoa que faz parte integrante da minha vida, não a um mero colega de trabalho, mas alguém que me influenciou e influencia profundamente.
uma companheira, porque tenho um imenso afeto e gratidão. Dentro dessa analogia, a de comparar a influência da psicologia em minha vida, como se ela fosse uma pessoa, me vem à mente a lembrança feliz e luminosa dos meus avós. Eu me recordo com muita ternura do convívio com eles, da grande capacidade que eles tinham de agregar pessoas, de jamais excluir quem quer que fosse do convívio deles. Recordo de uma história que minha avó insistia em contar sempre, né? Da infância pobre e faminta dela, lá no Nordeste brasileiro, na década de 1930, em que uma rara abóbora, destinada a durar uma semana, era consumida em apenas um dia, porque era partilhada entre outros vizinhos que também sofria da mesma carestia. Ela ficava muito contrariada quando usávamos a hipérbole, estou morrendo de fome, pois nos dizia que não sabíamos o que era isso. Essa capacidade generosa de, apesar do sofrimento, ser capaz do respeito, da honradez, do compartilhamento, brilha em minha vida até hoje. Para mim, como eloquente influência que quero imitar e levar pela vida fora. Impressiona-me muito o fato de que a psicologia também me influenciou muito pessoalmente, à semelhança de alguém muito querido como meus avós. A psicologia entrou em minha vida, inicialmente apenas como uma opção profissional, dentre várias, no fim da adolescência, mas se tornou muito mais que uma profissão. Me ensinou muito mais do que um arcabouço de premissas científicas. A psicologia me ensinou e ensina a observar atentamente, a escutar pacientemente. A psicologia me ensinou e ensina a questionar criticamente, a afrontar quando necessário. A psicologia me ensinou e ensina não apenas a respeitar e conviver bem com as diferenças, mas também a promovê-las, a defendê-las. A psicologia me desnudou o sofrimento humano e me levou a buscar explicações e respostas para ele. Me convocou a agir de modo intransigente quando o respeito integral ao ser humano é aviltado. A psicologia me fez olhar para dentro de mim, explorar minha própria história, interpelar meus próprios preconceitos disfarçados, averiguar como questões estruturantes da nossa cultura se refletem em mim mesma. E ao contrário daquela visão bem estereotipada e equivocada, que achata a nossa profissão a uma espécie de individualismo tedioso, sempre voltado para si próprio, foi precisamente a psicologia que me fez e faz alçar o olhar, não apenas para as pessoas, mas também para a sociedade em que elas vivem, para o sistema que as governa, para o descaso que as aflige. Não consigo imaginar uma profissão destinada à promoção do ser humano que ignore injustiças estruturais que fazem considerável parte do sofrimento das pessoas e que seja conivente com qualquer forma de discriminação, violência ou preconceito. Por isso, a psicologia também me deu lutas que me exigiram o sacrifício do tempo, da família, das madrugadas viajando, medo de perigos em cidades distantes, desgastes físicos, noites mal dormidas, apreensões políticas constantes, mas nessas lutas e labores, a psicologia também me apresentou colegas que se transformaram em amigos amados, que me trouxeram tantas alegrias e risadas. A psicologia também me fez passar por experiências dolorosas, por perdas reais que não foram sentidas por mim de maneira superficial nem passageira, mas que me entristecem muito pessoalmente. Queria pedir licença para registrar e aí, em nome desse registro, saudar a todas, a memória de todas as psicólogas e psicólogos que perderam a vida na pandemia da Covid-19, em nome do psicólogo Aloísio Lopes de Brito, do qual a ausência marca profundamente a minha existência.
Aloísio também está conosco nesse momento, eu tenho certeza disso. Eu faço questão de fazer esse relato desse modo personalíssimo, porque sei que ao promover a psicologia como ciência e profissão, muitos de vocês que estão aqui nesse dia, compartilhamos dessas mesmas experiências, esperanças, anseios, histórias e lutas. Ao homenagear os 60 anos da psicologia regulamentada nesse país tão sofrido, homenageio cada uma das 424.456 psicólogas que se dedica em suas dificuldades cotidianas, muitas vezes tão injustas, não apenas para ganhar o próprio sustento, mas se imbrica pessoalmente no exercício da profissão, para que ela, de fato, eleve a vida dos beneficiários dos seus serviços. Homenageio aos que, assim como nós que estamos aqui, influenciados por essa psicologia transformadora, e aos que, cada um a seu modo, também a influenciaram, a serviram, a impulsionaram, a qualificaram, a desempenharam com seus suores, lágrimas e mesmo com seu próprio sangue. É com muito carinho e estima que eu homenageio todos os que nos precederam aqui nessa sessão, que lutaram como nós lutamos hoje, que se empenharam para fazer da psicologia não uma profissão impassível, isenta do compromisso social e ética, mas uma profissão encarnada e sensível aos sofrimentos humanos. Estes 60 anos da psicologia são o conjunto concreto de escolhas que passam pela ciência e pelo respeito aos diversos modos de vida e à diversidade humana, promovendo assim a garantia dos direitos humanos e, por consequência, uma sociedade mais justa, livre e igualitária. Queria, para terminar, tem um pensamento do Guimarães Rosa que eu gosto muito, que ele diz que, ele fala assim: penso que chega um momento na vida em que o único dever é lutar ferozmente para introduzir no topo de cada dia o máximo de eternidade. Eu queria pedir licença a ele para dizer que eu penso que a psicologia chegou aos 60 anos, no momento da nossa história, em que o único dever, o mais urgente, o mais necessário, é que todos nós possamos lutar juntos, ferozmente, para introduzir no topo de cada dia e a cada cidadão brasileiro a possibilidade de viver numa sociedade mais justa, mais digna, mais igualitária. A psicologia tem um compromisso muito forte e não arredará o pé nem um segundo que seja desse compromisso. Essa psicologia que hoje completa 60 anos tem, com toda certeza, uma história e quer, junto, construir o futuro dessa sociedade. Muito obrigada a todos. Um bom dia. Agradecer muito a Ana Sandra pela fala. Eu acho que todas e todos nós vivenciamos um pouco das nossas histórias a partir da fala, a partir desse laço, deste compromisso com o conhecimento da alma, mas, para além disso, entendendo que tem razão Freire quando disse que a gente não nasce pronto, a gente vai se fazendo. E a gente é fruto também da nossa ancestralidade. Nós somos quem já foi, mas também somos quem ainda vai chegar. E nós somos também fruto do chão que a gente pisa, das relações que se constroem. E este dia de hoje, esta sessão solene, é uma sessão solene frente a tanto sofrimento psíquico, numa sociedade tão dicotômica, que busca fazer tanto binarismo, e que não entende que tem preto e branco, mas tem arco-íris também.
e que tem noite e dia, mas tem anoitecer, tem entardecer, que nem dia é, nem noite é direito. Ou seja, uma sociedade onde você tem a dicotomia de dizer consuma para eu te respeitar e não dá o direito de consumir. Então, uma cisão muito profunda, onde as subjetividades são muito padronizadas, são muito impedidas de que elas possam se expressar na sua plenitude. Nesse momento, nós contamos com psicólogos e psicólogas, e digo isso porque ontem nós tivemos um momento muito emocionante nessa casa, promovido pela Coalizão Negra por Direitos, onde nós escutamos as falas dos úteros negros, com as mãos que precisam ser acolhidas. As mãos nunca podem se transformar em armas. As mãos, elas têm sempre acolhida por outra mão, para que nós possamos construir essa ciranda da vida. E ali falava da dor surda, da dor que lateja, da dor que muitas vezes ela encontra seus caminhos para se expressar através do corpo e através do silêncio, através das lágrimas. E falavam sempre da necessidade da escuta de profissionais de psicologia, da escuta, para que essa escuta, que tantas vezes aconteceu isso na pandemia, mas não apenas na pandemia, a escuta da dor, a escuta para que nós possamos ir resgatando essa condição de sujeito que é tão ferida, uma sociedade que não nos quer inteiros, mas que nos quer fragmentados e coisificados. Então, portanto, tanta dor que nós estamos vivenciando, nós aqui temos profissionais de psicologia que têm uma ética de atendimento. Quantas vezes se tentou aqui dizer e caracterizar as diversas expressões da sexualidade, tentando patologizá-las. E a firmeza do conselho, a firmeza de psicólogos e psicólogas para dizer que as expressões da sexualidade fazem parte da nossa diversidade humana. Lembrando, inclusive, Freud, que se posicionou sobre isso há tantas décadas atrás. Então, portanto, por que não dizer, lembrando Freud, como está atual a psicologia de massas e a análise do eu, os mitos que se constroem para tentar driblar os sentimentos de impotência e fazer as suas projeções para arrancando de nós a condição de sermos sujeitos das nossas próprias vidas. Então, portanto, nós estamos vencendo um momento muito extremamente dramático e, nesse sentido, eu me somo à homenagem a todos os psicólogos e psicólogas que durante essa pandemia não se negaram a se solidarizar, a resgatar, a discutir com as pessoas que carregavam esse sofrimento e carregam esse sofrimento, e aos que se foram, porque quem parte sempre é amor de alguém, aos que se foram a partir do exercício da sua profissão e da condição de não abrir mão disso que a Ana expressou aqui. Por isso, a sua fala nos emocionou a todas e todos. Eu lembro que o meu curso, e arrancar e concluir o meu curso, passou por tantos enfrentamentos, porque em função do movimento pela democracia, pela liberdade, nós fomos expulsos da universidade de uma forma arbitrária e nós tivemos que recorrer à justiça. Então, portanto, eu lembro, no dia que eu recebi o meu diploma, que havia uma professora que denunciava quando tinham dentro da sala de aula os agentes do Estado disfarçados de estudantes, e ela chorava. E ela dizia, isso que você conquistou representa muita coisa para a gente. Porque foi a superação do nosso cotidiano. É por isso que a gente não pode permitir que a nossa bandeira nacional sirva para ornamentar essas salas escuras ou carregue o cheiro da morte do outro ou da possibilidade ou da naturalização de tanto sofrimento. Por isso, carrego uma alegria muito grande de poder ter tido a oportunidade, não apenas do arcabouço científico, como dizia a Ana, mas do lidar com o outro, e ver que o outro não pode ser expulso
da nossa própria sociedade. Nós não podemos permitir essa profusão do igual e a eliminação do outro, quando o outro não carrega a mesma forma de ser, a mesma forma de amar, a mesma condição de ser outro, ou a própria alteridade. Por isso, esta é uma sessão que tem tantos compromissos com uma sociedade mais justa e mais igualitária. E nesse momento, nós vamos escutar uma defensora das causas da psicologia aqui nesta casa, que já foi ministra dos Direitos Humanos neste país e que tem enfrentado toda sorte de ataques, porque os ataques que eles constroem com muito ódio. E a gente vai todo o tempo dizendo, é a amorosidade da vida que conta, lembrando Freire, lembrando que o ódio não se extingue com o ódio. O ódio precisa ser extinto com todas as manifestações de afeto e de amor, porque o amor, sim, ele é largo, o ódio reduz e anula, e o amor resgata. E para expressar essa amorosidade em um mandato parlamentar, eu chamo com muita alegria, para fazer uso da palavra, a deputada Maria do Rosário. A deputada Érica Cocai, eu a saúdo a senhora na presidência dos trabalhos desta sessão solene da Câmara dos Deputados, uma sessão que marca os 50 anos do Conselho Federal de Psicologia e os 60 anos da profissão, da regulamentação profissional de psicólogos e psicólogas no Brasil. Essa minha saudação à deputada Érica Cocai, o faço em nome de todas aquelas e aqueles parlamentares que atuam na defesa dos direitos humanos, na defesa dos direitos das crianças e adolescentes, que compartilhamos as mesmas causas neste parlamento. Estou acompanhada aqui na Universidade Federal de Santa Maria, que visito hoje, estou visitando o reitor dessa universidade, estou acompanhado dos movimentos da área da infância, da Mônica Fácil, que está ao meu lado, e muitos movimentos da área da infância que hoje se reúnem aqui. Meus amigos e minhas amigas, saúdo também a presidenta do Conselho Federal de Psicologia, e através dela, toda essa movimentação que estamos fazendo para marcar a importância do trabalho de psicólogas e psicólogos no Brasil. E ao me dirigir a vocês nessa data, nessa sessão solene, quero, sobretudo, destacar o aspecto que a deputada Érica Cocai trouxe aqui, que é a dimensão democrática com a qual nós realizamos essa sessão. Da superação da política do ódio, da superação da política de opressão e do direito à saúde como um direito humano fundamental que deve estar presente em todas as esferas das políticas públicas, reconhecidamente como direito. Portanto, senhores e senhoras, ao falar de dentro de uma universidade sobre a formação de psicólogos e psicólogas, quero destacar que a atuação destes profissionais do Brasil precisa em tudo seguir sendo aquela atuação pela liberdade, contra a opressão. Afinal, a essa causa e a essa profissão somam-se também todas as lutas e todos os enfrentamentos contra a tortura, os enfrentamentos contra a lógica dos manicômios como único caminho para tantas pessoas. Neste momento, nos dirigimos àqueles que governam o Brasil, dizendo que todas as práticas de tortura e de violência, que são tantas vezes insensadas e protegidas pelas políticas governamentais atuais, precisam ser superadas por uma sociedade ativa e firme, uma sociedade civil pela democracia e que supere a dimensão da política, da economia e das estruturas sociais opressivas e de Estado opressoras que acabam por determinar o adoecimento psíquico de tantas pessoas. Eu quero lembrar a cada pessoa que se encontra hoje em um hospital, em uma clínica, a cada pessoa que se encontra agora em um atendimento, a todas as mães e pais, a todas as pessoas que estão sofrendo, a todos os jovens que sofrem o adoecimento psíquico, e dizer que nosso compromisso
é do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, é da presença dos profissionais, psicólogos e psicólogas nas escolas, é a garantia de que nos CREAS e CRAS, no conjunto das políticas públicas, essa interdisciplinaridade e multidisciplinaridade possa se fazer presente. E, sobretudo, fica, deputada Érica, a senhora, que é psicóloga, uma palavra de agradecimento por todos os momentos em que a sua voz se levanta em defesa dos brasileiros e brasileiras que não têm nada nos dias atuais para conseguirem trilhar o seu caminho rumo a um país democrático, a um país justo e a um país com saúde, um país que a fome não seja o cotidiano das suas vidas. Eu quero dar um viva muito forte aos psicólogos e psicólogas e dizer que ao lado de vocês trilhamos a luta antimanicomial e ao lado de vocês superaremos um país que transforma toda a estrutura de Estado tantas vezes em violência e tantas vezes em negação de direitos. Muito obrigada, cumprimentos ao Conselho Federal de Psicologia e aos conselhos regionais, para que essa profissão não seja desregulamentada e nenhuma outra profissão seja, ou substituída por condições precárias, mas ao contrário, tenhamos os psicólogos e psicólogas e através do trabalho da deputada Érica Cocai, a representação mais altiva do que é a garantia de superação do sofrimento psíquico e do direito à saúde integral. Saúde física, mental, psíquica, saúde social de uma nação que deve oferecer muito mais aos brasileiros e brasileiras do que é oferecido hoje. Uma sociedade, um país verdadeiramente democrático e, portanto, pautado pela saúde em todos os sentidos. Muito obrigada aos psicólogos e psicólogas e muito obrigada, sobretudo, à deputada Érica Cocai na condição do trabalho. Agradecer à deputada Maria do Rosário, que tem firmado um compromisso para que nós possamos avançar nas 30 horas, e que aqui abordou a importância da psicologia para uma construção de uma sociedade mais democrática, e a psicologia que está em todos os campos de atuação, todos os campos. Nós lutamos e derrubamos o veto e agradecemos muito a atuação do CFP e dos conselhos regionais na derrubada desse veto que assegurava psicólogos e assistentes sociais na educação. E depois houve uma grande luta, que não está finda, mas que asseguramos o financiamento através do Fundeb, ou que não houvesse um financiamento apartado do Fundeb. Ainda que não tenhamos conquistado o financiamento a partir do entendimento de que psicólogos e psicólogas nas escolas contribuem com o processo de aprendizagem, contribuem com a construção do projeto político-pedagógico de cada escola, porque não ficamos nos 70%, mas foi uma grande conquista termos conquistado o financiamento através do Fundeb, da presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas ou na educação brasileira. E eu gostaria de, nesse momento, convidar para que possa fazer uma apresentação a nossa poetisa, a Memei Basto, que é do Islã da Quebrada, e nós vamos também escutar a banda Maluco Voador do CAPS de Paranoá. Mas vamos então, Memei. Boa tarde. Gostaria de saudar a presença de todos, todas, agradecer ao Conselho Federal de Psicologia pelo convite e à deputada Érica Cocai pela acolhida, e dizer que, para mim, é motivo de muita alegria e honra ocupar esse espaço. Me chamo Memei Bastos, sou mãe, poeta, professora e operária da cultura, trabalhadora dos segmentos mais essenciais à nação e os mais desvalorizados, que há anos vem sofrendo inúmeros desmontes e ataques. Como tantas, sou uma pessoa comum, uma cidadã brasileira, trabalhadora, moradora da periferia, que neste país de golpes e conciliações tem perdido, especialmente neste governo, ainda mais seus direitos. Sofremos com a fome e o desemprego, o que coloca em frangalhos a nossa saúde mental. Mas o Brasil é também um país de luta, de lutadoras, lutadores. Não nos esqueçamos de Palmares e da Ação Libertadora Nacional.
Nesta comemoração dos 60 anos da regulamentação da psicologia no Brasil, na data em que se completa exatamente 6 anos e 1 dia em que foi aprovado a farsa de um impeachment que retirou injustamente da presidência uma mulher democraticamente eleita pelo povo, nesses tempos em que os sinais de ataque à nossa democracia e aos nossos direitos estão mais uma vez alarmados, o poema que declamarei nos convoca para aquilo que sem ela não avançaremos. Aquela hora do dia que nenhum lado te privilegia. Não importa o lugar onde você sente no ônibus ou o sentido para qual se desloca, o sol forte vai bater na sua cara. Vivemos tempos ensolarados, daqueles de deserto. Temos a areia nos olhos e quase nenhuma esperança. Em tempos como este, é ainda mais importante lutar, não somente o que nos arde, mas combatendo aquilo que nos rasga as entranhas e nos rouba a alma. Na labuta diária há muito mais do que se vê. Há palavras que não foram escritas nem lidas, mas que são verbo. É preciso lutar ao lado e pelas muitas minorias que dia a dia enfrentam a escassez. É preciso lutar para não se deixar abater. Preciso lutar para o ódio não vencer. É preciso lutar para que um horizonte de paz e prosperidade esteja cada vez mais próximo dos nossos. É preciso lutar, é preciso lutar, É preciso lutar pelos que ainda vão nascer. Obrigada. Obrigada, Memei. E chamo então para que nós possamos assistir e para que possam nos brindar com a apresentação a banda Maluco Voador, que é do CAPS 2, aqui do Paranoá, do Distrito Federal, que é composta por frequentadores de serviços de saúde mental, trabalhadores, familiares e parceiros da comunidade. Gente, aproveitando aí que a Mimi falou de lutar, estamos se aproximando da Semana da Luta Antimanicomial, próxima semana. Então, Maluco Voador aqui vem saudar todo mundo que já lutou, com o Marcos Vinícius, e quem que segue na luta, ainda quem vai nascer, como ela falou, né? As crianças, as pessoas que estão aí também no caminho da luta. Então, vamos começar esse show com Darly e Priscila, trazendo um shot. Eu sei que a Câmara é um lugar que a gente fica sentado, usa gravata, né? A gente é muito sério, mas também quem quiser levantar e dançar um pouquinho,
A ideia nossa é trazer um pouquinho que uma parte da luta também é o afeto, uma parte da luta é a gente sair lá do Paranoá para mostrar nossa cara aqui, e no final a gente quer também falar o nome de cada um desses usuários que já tem uma caminhada de luta para hoje estarem podendo trazer afeto e música para vocês. Com vocês, Maluco Voador. 3, 4. Moreno me convidou para dançar um shot, beijou meu cabelo, cheirou meu cangote, fez meu corpo inteiro se arrepiar. Fiquei sem jeito e ele me acolheu junto ao peito, e foi no traço desse moreno que eu coziei até o dia clarear. Oi, 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 eu me encantei por teu olhar, moreno, chega mais pra cá, meu nego, vem me chamegar. Oi, 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 teu jeito de balancear o corpo inteiro faz meu coração bater ligeiro, assim eu vou me apaixonar. Moreno me convidou para dançar um shot, beijou o meu cabelo, cheirou meu cangote, fez meu corpo inteiro se arrepiar. Fiquei sem jeito e ele me acolheu junto ao peito, e foi no braço desse moreno que eu forrociei até o dia clarear. Oi, 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 eu me encantei por teu olhar, moreno, chega mais pra cá, meu dengo, vem me chamegar. Oi, 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 teu jeito de balancear o corpo inteiro faz meu coração bater ligeiro, assim eu vou me apaixonar. Oi, 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 eu me encantei por teu olhar, moreno, chega mais pra cá, meu dengo, vem me chamegar. Oi, 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 teu jeito de balancear o corpo inteiro faz meu coração bater ligeiro, assim eu vou me apaixonar. Alô, alô, alô. Rodavia é melhor que o seu, só poder é muito melhor. A moreninha na noite inteira, brincadeira levanta pó, é animar, ninguém cochila, ninguém faz fila pra dançar. Só entrada e só escuta, proibido cochila, proibido cochilar, 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 é proibido cochilar, 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 poeira sobe, sua desce, a gente vê o sol raiar.
sanfoneiro padece, mas não pode reclamar, tá ganhando dinheiro. E dinheiro ganhar, ele leu na entrada e é proibido. Puxa, é proibido. Puxa, é proibido. Puxa, poeira só de suor, a gente vê o sol raiar, sanfoneiro padece, mas não pode reclamar, tá ganhando dinheiro. E dinheiro ganhar, ele leu na entrada, e é proibido, é proibido, é proibido, é Aproveitando a deixa do Proibido Cochilar, gente, lembrando que é ano eleitoral, é o ano da gente não cochilar também, né? E tá na luta aí. Pessoal, se não há luta, não há vitória. Não é não? Beleza? Fantástico. Nordestina aqui eu acho que tem demais, viu? Vamos pra ciranda? Quem souber, vamos fazer uma ciranda, né? Tá pensando o quê? Tem o quê? Tem 10 anos, ó, 10 aninhos que a banda tem, né? Então, essa banda, quem organizou foi nosso psicólogo aqui e a nossa saudosa Juliana Pacheco, que ninguém falou nela hoje. Aonde que ela estiver, ela está torcendo por nós aqui e pela nossa luta. Porque a gente não quer manicômio. A gente quer liberdade. CAPES. A gente quer CAPES. Estão querendo jogar a gente para lá, ó. Para lá. Gente, não somos lixo. Porque lixo é os manicômios. Tá? Lixo é eles. A gente somos gente guerreira, gente feliz, que mesmo na dificuldade a gente está aqui lutando, cantando, dançando. Viu? Faz uma cena bem curta, que eu acho que a gente já tá no tempo. Faz bem rápido que já deu a... Aí, nós, vamos lá. Pena que é pouco tempo, né? Eles chamaram o povo aqui. Então vamos. É hora do almoço. Eu não sou daqui, marinheiro sou. Eu não tenho amor, marinheiro sou. Eu sou da Bahia, marinheiro sou. De São Salvador, marinheiro sou. Eu não sou daqui, marinheiro sou. Eu não tenho amor, marinheiro sou. Eu sou da Bahia, marinheiro sou. De São Salvador, marinheiro sou. Ô marinheiro, marinheiro, marinheiro. Quem te ensinou a navegar? Marinheiro. Ou foi o tombo do navio? Marinheiro. Ou foi o balanço do mar? Marinheiro. Lá vem, marinheiro. Como vem canseiro? Marinheiro. Todo de branco. Marinheiro. Com seu bonezinho. Marinheiro. Lá vem, marinheiro. Como vem canseiro? Marinheiro. Todo de branco, com seu bonezinho. No mar tem 2 navios, no dele tem 2 faróis. No mar tem 2 navios, no dele tem 2 faróis. É a espada da Maria Brasileira, marinheiro, praia dos
Lençóis. É a esquadra da Marinha Brasileira, marinheiro lá da Praia dos Lençóis. Marinheiro tem coroa em terra, marinheiro tem coroa no mar. Marinheiro tem coroa em terra, marinheiro tem coroa no mar. É a esquadra da Marinha Brasileira, lá na Praia dos Lençóis. É a esquadra da Marinha Brasileira, marinheiro, lá na Praia dos Lençóis. Obrigada, pessoal, por tudo que vocês fizeram. Esse evento foi maravilhoso. Vou apresentar a banda aqui com vocês. Matheus na zabumba, Marcos no pandeiro, Joaquim no pandeiro, Dei no pandeiro, Joana no triângulo, Maria do Rosário no ganzá, eu no abei no vocal, e as demais pessoas no vocal, Felipe na caixa, Gabriel no ganzá e Tom Suassuna no violino. Acabou, Dani. Posso fechar? Obrigado, pessoal. Gente, eu esqueci de falar. Se vocês quiserem um showzinho aí para ajudar a gente, ó, falar com o Felipe. E a gente também recebe doação, tá? A gente tá precisando de doação também. Agradecer muito. Qualquer coisinha para nós é uma coisona. Agradecer a banda Maluco Voador e agradecer também a presença da doutora Marisete Gouveia, que é representante da Revira, Comissão de Raça e Povos Tradicionais CRP1. Agradecer a presença da presidenta da Associação Brasileira de Editores Científicos em Psicologia, Tatiana Lima, da Roseli Caldas, da ABRAPE, presidenta, Estela Gomes Fayad, coordenadora do curso de Psicologia da UDF, a Luciana de Oliveira Compolina, coordenadora do curso de Psicologia do Uniceub. E nós tínhamos aqui, que está concluindo essa sessão solene, com a ciranda. E uma ciranda reafirmando os princípios da luta antimanicomial, reafirmando o que esse Brasil já conquistou. E lembrando tantas pessoas, lembrando a Juliana Pacheco, que aqui já foi citada, e dizer que ela está presente em todos os sopros de liberdade que nós possamos estabelecer nesse país. E a luta antimanicomial, reforma psiquiátrica, tão atacada, quem de nós imaginaria que no país de Início da Silveira nós tivéssemos a volta do financiamento dos choques elétricos? Quem de nós imaginaria que no país da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, que contou e conta todos os dias na sua construção, que é permanente, com psicólogos e psicólogas, nós teríamos a volta do financiamento de leitos psiquiátricos. Portanto, nós que enfrentamos tantas ameaças, temos absoluta certeza que se eles querem as trevas, a gente quer as luzes, e se eles querem os grilhões, a gente quer as asas, e se eles querem o silêncio e as mordaças, nós queremos todos os gritos de liberdade. E se eles querem os armários, a gente quer a purpurina com as cores do arco-íris grudadas na pele e na alma. E se eles querem, enfim, se eles querem as lágrimas, nós queremos os risos. E se eles querem os corpos feridos, nós queremos os corpos como expressão de tanta vida viva. Portanto, eles, diz Mário Quintana, repetindo e ousando me apropriar de Mário Quintana, esses que querem as trevas, as salas escuras de tortura, que querem as lágrimas, os corpos acorrentados, as vozes caladas, eles passarão. E nós passaremos. Por isso não é o ajoelhar, é o voar. E nesse sentido é que nós queremos agradecer a presença de todas e de todos, na realização desta sessão solene, que reafirma aqui os 60 anos da psicologia neste Brasil, para que nós possamos dizer, essa psicologia anda, e ela dialoga com a dor, mas dialoga também com o anseio de uma sociedade onde nós possamos dizer
que vivemos plenamente a nossa própria humanidade. Nada do que é humano, já disse e repito, Lacan, nada do que é humano me é estranho. E tudo que desumaniza recebe o nosso estranhamento e o nosso enfrentamento. Por isso eu queria, antes de encerrar, lembrar e convidar todas e todos para a exposição que está acontecendo no Espaço Mário Covas, aqui nesta casa, que mostra a luta que é construída por tantas pessoas, que foi construída e tem sido construída por tantas pessoas, que está permanentemente aqui na Câmara, no Espaço Mário Covas. No Espaço Mário Covas, e convidar todas e todos para um coquetel que será oferecido no Auditório Nereu Ramos. Para entrar no Nereu Ramos, vocês vão poder assistir à exposição que nós estamos, que o CFP tem promovido aqui nesta casa para lembrar os 60 anos de regulamentação. E eu queria muito agradecer o CFP, os conselhos, todas as entidades, porque possibilitaram a realização desta sessão solene, dizer que me lembra muito Ivone Lara, né? A dona Ivone Lara, né? Dona Ivone Lara, porque assim, todas as vezes que tem ameaça de direitos, e aqui nós listamos já tantas atuações dos conselhos, dos psicólogos e psicólogas, através das suas representações, tantas vezes que se tentou retroceder no direito à livre orientação sexual e também às identidades de gênero, quando se tentou retroceder na reforma psiquiátrica, quando se tenta retroceder em tantos direitos que foram assegurados neste país, nós sempre contamos com os psicólogos e psicólogas na resistência. Por isso me lembra dona Ivone Lara, que diz: vieram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Então, todas as vezes que há uma violação de direitos, a gente tem a presença de psicólogos e psicólogas através dos conselhos, do Conselho Federal, dos conselhos regionais. É dona Ivone Lara. Vieram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Aqui são psicólogos e psicólogas deste Brasil para fazer este Brasil vivenciar a sua grandeza, a liberdade, os direitos e a democracia. E com isso declaro encerrada a presente sessão solene. Gostaria de chamar os representantes do CRP, dos CRPs, da Federação, da Federação das Entidades de Psicologia do Brasil, para que nós possamos registrar este momento. É histórico porque é o Conselho Federal de Psicologia, psicólogos e psicólogas construindo a democracia para tirar a faixa presidencial do peito estufado do fascismo. Você está no canal do Conselho Federal de Psicologia. Acompanhe as principais ações do CFP aqui. Inscreva-se e ative o sininho para receber os conteúdos do seu conselho em primeira mão. Você ouviu o podcast do CFP? Ele está disponível nas principais plataformas digitais. Acesse e ouça a qualquer hora, de qualquer lugar.